Olá, meus alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Ó, tia Juliana aqui para a gente dar início a mais uma de nossas aulas. Então, na aula de hoje, a gente vai ver duas disciplinas, ética e artes. Então, preste atenção para não confundir o lugar das atividades, para entender tudo direitinho. Primeiro, a gente vai começar com a disciplina de ética e cidadania, que é aquela disciplina que o livro didático é o livro Fé na Vida, aquele roxo, tá certo? Então, preste atenção. Então, a gente hoje em ética já vai trabalhar dois encontros, que é o 14º encontro e o 15º encontro. O 14º encontro a gente vai falar sobre povos indígenas. Olha aqui, você já está vendo na tela que a gente vai trabalhar sobre povos indígenas. Então, os europeus e os indígenas da América tiveram seus primeiros contatos no final do século XV. Então, quando os espanhóis vieram, chefiados por Cristóvão Colombo, chegaram a um novo mundo, a uma parte que eles não conheciam. A gente já vê esse conteúdo de história, que são os conteúdos das novas navegações daquele período que Portugal e Espanha estavam buscando territórios novos. Então, quando Cristóvão Colombo chegou a esse território novo, que foi chamado Novo Mundo, já havia habitantes nesse território. Então, só que quando ele chegou lá, você lembra também que a gente já deu esse conteúdo de história, que eles tiveram a ideia de que tinham chegado na Índia. Então, de início, os europeus achavam que tinham chegado na Índia. Então, por isso, devido a essa confusão, eles denominaram esses habitantes de índio, porque eles chegaram no lugar errado. Eles queriam chegar na Índia e chegaram nesse novo mundo. Então, eles pegaram e botaram o nome de índio. Os europeus, no início, receavam se deparar com selvagens que os atacassem, mas, na verdade, encontraram povos diferentes que se mostravam receptivos e amigáveis. Vocês lembram que a gente viu que os dois não falam o mesmo idioma? Vocês estão vendo que as vestimentas do índio são completamente diferentes dos europeus. Os europeus todos vestidos, as mulheres com aqueles vestidões, os homens todos vestidos de calça, e os índios não vestiam praticamente nada, andavam praticamente só com pintura no corpo. Então, os europeus ficaram com medo desse primeiro contato, mas viram posteriormente que os índios eram pessoas receptíveis e amigáveis, então conseguiram estabelecer uma relação. Então, a comunidade indígena brasileira é formada por povos de diferentes etnias, cada um com suas características culturais e todas com profunda relação de respeito à natureza. Então, aqui no Brasil tem vários tipos de povo, tem os chucuru, xingu, tem um monte de tipos de povos indígenas. Só que esses povos indígenas geralmente não falam a mesma língua, cada um tem seu dialeto, cada um tem seus rituais, cada um tem sua forma de pintura diferente. Então, é uma comunidade bem diversificada. Então, essa ligação dos indígenas com os elementos ligados à natureza levou os indígenas a desenvolver e pensar de viver sempre relacionado com a natureza. E assim, eles passaram a desenvolver com a natureza questão de sagrado. Nós aqui, a gente tem como sagrado Deus, a Bíblia. Os indígenas não. Eles têm relação de sagrado com os elementos da natureza. Sol, lua. Então, para eles, esses elementos são como se fossem deuses. São elementos sagrados, que é diferente da gente, que a gente não vê nada na natureza como sagrado. A gente não vai para uma igreja, seja ela católica ou evangélica, para endeusar a terra, a lua, as estrelas. Não. A gente faz de forma diferente. Mas eles não. Então, eles, em seus rituais, eles sempre estão reverenciando esses elementos da natureza. O sol, a lua, a terra. Então, para eles, isso é sagrado. Então, no dia 19 de abril, para a maioria dos países, é considerado o dia do índio. Então, como foi que foi determinada essa data? Essa data foi determinada em 1940, devido à realização do primeiro Congresso Indigenista Interamericano. Então, devido a esse congresso, foi que foi estipulada a data do dia do índio. Então, a gente vai continuar seguindo falando de diversidade, porque o pessoal indígena é um povo diverso. E aí a gente vai para o 15º encontro, que vai falar sobre a questão da diversidade. O que é diversidade? É ser um alto, um baixo, um magro, um deficiente físico, um negro, um branco. Então, tudo isso é diversidade. Então,
as pessoas ao seu redor, ninguém é igual. Cada um tem seu jeito. A gente vê agora o jeito da comunidade indígena, tem outros povos que é de outro jeito, outras pessoas são de outro jeito. Cada um tem seu jeito. Então, cada pessoa tem sua origem, sua história, sua cultura, seu jeito de viver. A gente vê agora os índios. Os índios têm seu jeito de viver bem específico. Caça, pesca, plantação, que é do jeito diferente de eu viver. Então, cada pessoa tem seu jeito de viver, sua história, sua vida. Então, a gente sabe que não é fácil conviver com esses diferentes tipos de gente. Então, não é fácil eu que estou aqui na cidade, por exemplo, conviver de repente com um índio, com um jeito de viver. Não é fácil. Não é fácil eu conviver com uma pessoa que gosta de outro tipo de coisa. Mas eu como carne, mas também não é fácil viver com uma pessoa que é vegetariana, que não come carne. Então, é difícil a gente conviver com as diferenças do outro. Então, a diversidade faz parte da nossa vida, porque eu estou aqui, mas eu sou diferente de você, que é diferente de outra pessoa, que é diferente de outra pessoa. Eu tenho um gosto, você tem outro, eu como carne, você não come. Eu gosto de cinema, você gosta de futebol. A diversidade está presente em todo lugar, até dentro da nossa sala de aula. Vê quantas pessoas diferentes dentro da nossa sala de aula. Tem gente alta, tem gente baixa, tem gente gorda, tem gente branca, tem gente negra, tem gente que é católico, tem gente que é evangélico. Então, tudo isso é uma diversidade. Então, conviver é uma coisa que nos exige respeito, tolerância, amor e compreensão. Não é porque eu sou católico e você é evangélico que eu sou obrigada a concordar com o que sua religião está me dizendo. Mas eu sou obrigada a lhe respeitar. Eu tenho a minha religião, você tem a sua. Eu tenho um time, você tem o seu. Eu tenho a minha opção sexual, você tem a sua. Eu não sou obrigada a concordar, mas eu sou obrigada a respeitar. Você já imaginou? Se eu sou náutico, tu é esporte, a gente começa a brigar por causa disso. A gente ia brigar por conta de um monte de coisa, porque todo mundo é diferente de um monte de coisa. Então, para se conviver bem, eu preciso respeitar e ser tolerante com o que é diferente. Então, para isso, eu tenho que entender que o outro tem limitações, que o outro erra, que o outro tem defeitos. E eu tenho que entender que todo mundo tem limitações, todo mundo erra. E que eu tenho que estar aberta a pedir desculpa e a desculpar também, porque ninguém é perfeito. Então, somos todos diferentes, contudo, somos todos iguais, pois todos somos seres humanos. Então, a gente é diferente no jeito de ser, na personalidade, mas lembre-se, todos nós somos seres humanos. A gente está vivendo um período agora de pandemia que você viu que não tem rico, pobre, classe média. A doença pegou todo mundo, porque todo mundo, a doença tratou todo mundo igual. Como ser humano, não teve isso de ser branco, de ser negro, de ser rico, de ser pobre, de ser professora, de ser advogado, de ser gari. É todo mundo igual. Então a doença permitiu a gente enxergar o que a gente já sabia, que independente de cor, de classe social, de religião, de opção sexual, todos nós somos seres humanos. Somos diferentes, mas somos seres humanos. Então, o grande segredo para conviver de maneira saudável com a diversidade é a prática do respeito e da tolerância. Quando eu respeito o outro, quando eu respeito essa diversidade, uma pessoa do cabelo cacheado, uma pessoa do cabelo liso, uma branca, uma negra, um que usa óculos, outro que não usa óculos, uma que é mais magrinha, outra que é mais cheinha. Quando eu respeito, eu vou conseguir conviver bem com essa diversidade. Então agora vamos para a disciplina de artes, tá certo? O conteúdo de artes é bem simples e bem fácil. É um conteúdo aí que você vai ver no seu livro didático que ele está chamando de pontilhismo. O que é pontilhismo? É uma técnica de pintura em que pequenas manchas ou pontinhos de cor provocam pela justaposição uma mistura que os olhos vão observar uma imagem. Vê bem, olha que é pontinho aqui. Só que de longe, quando vocês estão observando, vocês estão vendo o quê? Uma flor, um caule, uma folha. Mas são... Se você ampliar a imagem, você vai ver que são vários pontinhos pequenos. Olha aqui o do peixe. Aqui também. Essa técnica que chama pontilhismo, exatamente por conta desses pontinhos, foi criada na França. Então aqui eu tenho dois autores, que um dos está no livro didático de vocês. Então, por volta do século XIX foi criada essa técnica. E aí no livro de vocês, eu tenho essa tela aí, não tenho? Essa tela aqui foi feita utilizando pontilhismo. Veja como deve ter demorado. Pontinho por pontinho, essa tela aqui se chama Uma Tarde de Domingo na Ilha Grande de Jade.
o artista registrou o que os olhos dele percebiam naquele local. Então vocês têm esse livro aqui, essa tela, que é de um dos criadores dessa técnica, que foi feita pontinho por pontinho, tá certo? É um conteúdo bem rápido e fácil. Então vocês, como eu já disse, as atividades se intensificando, e novamente eu tenho 2 locais. Fé na Vida, página 96 até 106. Gente, tá essa quantidade de página, mas a maioria aí é texto, então é pouquíssima atividade. E no livro didático, apenas a página 500. No livro de Fé na Vida, 96 a 106. E no livro didático, página 500. Lembrando que a Juliana está disponível no WhatsApp, sempre dia de segunda, quarta, sexta-feira, das 2 às 5 da tarde. E lembrando também que dia 19, no sábado, tem o nosso drive-in de Natal. Vá com sua máscara, caminhando, de bicicleta, de moto, de carro, da forma que for. Mas compareça lá pra gente matar a saudade, tá certo? E comemorarmos o Natal de uma forma diferente. Beijo e até a próxima aula.